Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Vamos dar início à nossa aula número 15. Hoje é aula de ciências e nós vamos falar sobre as plantas. Vocês sabiam que as plantas são seres vivos? Isso mesmo. Elas nascem, crescem, podem se reproduzir, podem ter outras plantinhas e morrem. Cada tipo de planta apresenta o seu próprio ciclo de vida. Sendo assim, algumas se desenvolvem muito rápido e outras demoram muito para crescer. A maior parte das plantas nasce a partir de uma semente, a maior parte delas, mas tem algumas que pegam de outra forma. A gente fala assim, vou plantar uma muda. Às vezes uma parte de uma planta gera uma nova planta também, tá? Tem planta que até a própria folha vira uma nova planta. A gente tira, por exemplo, folhinha de suculenta. Elas costumam dar origem a uma outra suculenta igual. Então, como todo ser vivo, as plantas precisam de alimentos. Elas precisam se alimentar. Mas como, tia Sandra? Como que a planta se alimenta? Ela não sai do lugar, ninguém leva comidinha para ela. Vamos ver? Elas produzem o seu próprio alimento dentro delas. Para isso, elas só precisam da luz do sol, do ar, da água e dos sais minerais que elas retiram do ambiente onde ela está. Se ela for planta terrestre, ela vai tirar da terra. Se ela for planta aquática, ela vai tirar os nutrientes da água, tá? Esse processo para obter o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. E elas precisam também dessa coloração verde para ajudar na produção do alimento. Essa corzinha delas aí, ó, chama clorofila, tá? Elas estão em toda parte. No caminho para a escola, em vasos nos jardins das casas e na sua alimentação. Tudo que a gente come, no final das contas, tem a ver com as plantas. Ah, não, tia Sandra, eu não como planta, eu só como carne. Ah, tá, beleza. Você come carne de boi? A carne de boi tem a ver com planta, por quê? O boi come capim. Capim é planta. Carne de frango. Se o frango come milho, milho é planta. Entenderam? Então, planta traz vida para todos os seres. E outra que a gente já falou sobre nutrição. Verduras, frutos, legumes são importantíssimos na nossa alimentação, não é isso? Então, tem muitas vitaminas. A existência das plantas é fundamental para a maioria dos seres vivos. Onde elas vivem? As plantas são seres vivos que podem ser encontrados em diversos ambientes. Umas são cultivadas na terra, são chamadas de plantas terrestres, e tem aquelas cultivadas na água, que são as plantas aquáticas. Observem o desenho aí, ó. Primeiro desenho, plantas terrestres. Segundo desenho, uma planta aquática, que vive na água. As partes de uma planta. Quase todas as plantas possuem raízes, caules e folhas. Muitas delas produzem flores e frutos. Cada uma dessas partes exerce uma função na manutenção da vida. Observe esse desenho aí, ó. Nós temos uma árvore. Essa árvore tem a raiz, tem o caule, que é o tronco. Ela tem frutas, folhas, flores. E as sementes dela caíram lá no chão. Estão vendo? Lá no chão, pertinho da raiz. Então, vamos ver agora para que serve cada parte.
A raiz prende a planta ao solo e dele retira água e sais minerais. O caule, que é o tronco aí no caso, sustenta, segura os galhos, as flores e os frutos. As folhas participam do processo de respiração e nutrição das plantas. A planta respira, ela tira do ar o gás carbônico, que é um ar poluído, e devolve o oxigênio, que é o ar puro que a gente precisa para respirar, tá? E também fazem parte da nutrição, da alimentação das plantas, igual eu falei. A fotossíntese, a cor verde das folhas, ajuda na questão do processo, então, de fotossíntese, de produzir seu próprio alimento. E as flores? Elas servem para a reprodução das plantas, delas são formados os frutos. E os frutos guardam as sementes. Tem frutos que possuem uma única semente, como o abacate, e tem outros que têm várias, igual o mamão, a melancia, laranja, entre outros. Então, as necessidades das plantas, como todo ser vivo, ela precisa de água para sobreviver, e algumas, como arroz, precisam de muita água e são cultivadas em áreas encharcadas. Já os cactos precisam de pouca água e podem viver em ambientes secos, tipo os desertos. Isso aí agora vocês vão responder, ó, esse material é do caderno pedagógico, tá? As plantas também precisam de luz e temperatura adequada para sobreviverem. A luz que as plantas necessitam vem do sol. Número 1. O que você acha que vai acontecer com uma planta que ficar sem água e sem a luz do sol? Vão responder essa. Depois vem a 2. Ó, encontre no caça-palavra as palavras que completam as frases. Então, a primeira frase. A prende a planta ao solo e dele retira água e minerais. Segunda frase. Os guardam as sementes. O que guardam as sementes? Qual parte da planta? Depois, as participam do processo de respiração e nutrição das plantas. Qual parte que participa desse processo de respiração e nutrição? Próxima frase. O sustenta os galhos. Procurem lá no caça-palavra o que sustenta os galhos. A serve para a reprodução das plantas. Então, vocês circulem as palavrinhas e tragam para dentro das frases. Dão uma conferidinha lá depois para ver se está tudo certo. No próprio material aí de vocês, no caderno pedagógico, tem essas partes e para que servem cada uma. Que eu mostrei agora há pouco, tá tudo lá, tá bom? E no caça-palavra, de preferência, colorir cada palavrinha de uma cor diferente. Vai ficar bem mais bonitinho, caprichado. Atividade. A data, né, o cabeçalho. Colorir a data de hoje no calendário e fazer a atividade do caderno pedagógico das páginas 32 e 33. E agora, vocês vão assistir um vídeo sobre as plantas para aprofundarem mais no conhecimento sobre esse tema tão interessante e tão importante para a nossa vida. Então, já me despeço de vocês aqui. Tenham um bom dia, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Oi, olha eu aqui dando spoiler da experiência de hoje. Eu estou fazendo ela para dar para minha mãe. Vocês acham que ela vai gostar? Depois eu conto para vocês se ela gostou, tá? Mas vamos deixar nossa experiência de lado para desvendar alguns mistérios do universo. Tava aqui lendo os comentários que vocês me mandam. E muito obrigada, porque vocês estão participando de todos os nossos vídeos. Não se esqueça de clicar em gostei para que nossos vídeos sejam recebidos por vocês e também sejam divulgados. No vídeo de hoje, nós vamos aprender mais sobre as plantas. Você acha que elas respiram? Que elas dormem? E por que a maioria das plantas
tem folhas verdes. Para saber mais sobre isso, nós temos que começar bem do início. As plantas podem parecer simples, mas elas são bem complexas, igual a toda a natureza, pois acontecem várias reações dentro delas. E hoje nós vamos aprender mais sobre 3 dessas reações. Você já imaginou se o nosso corpo produzisse o nosso próprio alimento? Pois é, as plantas fazem isso. Esse fenômeno é chamado de fotossíntese. As plantas precisam de 3 ingredientes para produzir seu próprio alimento: água, luz e gás carbônico. Na fotossíntese, as plantas absorvem do solo os sais minerais e a água através das raízes. E esses ingredientes vão para as folhas, subindo pelo caule. Nas folhas das plantas existe um pigmento de cor verde, chamado clorofila. É ela que é responsável por captar a luz solar. Além da clorofila, nas folhas também existem estruturas que capturam o gás carbônico do ar. Quando a planta tem essas 3 coisas, água, clorofila e gás carbônico, ela consegue produzir seu próprio alimento. Ao contrário do que muita gente pensa, as florestas não são o pulmão do mundo, e sim, são eles, os oceanos. Mas se as plantas produzem oxigênio, para onde é que ele vai? Se você pensou que as plantas respiram, então você está certo. A respiração das plantas acontece dentro delas, nas células. Elas não têm pulmões como a gente. Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e liberam o oxigênio na atmosfera. Mas à noite, quando não tem mais sol, elas começam a respirar o oxigênio. Assim, as florestas consomem quase todo o oxigênio que elas mesmas produziram e não sobra muito para nós. Interessante, né? Mas não é porque o ar que nós respiramos, que vem dos oceanos, vai fazer a gente parar de cuidar das plantas, pois elas têm um papel fundamental aqui na Terra, que é regular a temperatura aqui de nossas cidades e de nosso país. Mas nós não respondemos a última pergunta de hoje, que é: será que as plantas dormem? Não. A chance de encontrar uma planta roncando por aí à noite é 0, mas elas descansam à noite sim. As plantas reconhecem que a noite é o período para descansar e o dia é o período para ficarem acordadas e realizarem atividades enquanto ainda tem sol. Então, quando dizemos que as plantas estão dormindo, é porque elas param de fazer as atividades que elas fazem de dia. É à noite que elas crescem e se desenvolvem, assim como acontece com a gente. Viram só quanta coisa legal as plantas podem fazer? Deus criou tudo perfeito, e até os seres vivos mais simples têm um grande papel aqui no universo. E é por isso que nós sempre devemos cuidar daquilo que Deus fez para nós. O que você acha que podemos fazer para preservar as plantas e as florestas? Eu vou dar 2 dicas. Primeira, escolha um lugar da sua casa e plante uma árvore. Isso vai ser um grande presente para o nosso planeta. E segunda, não faça queimadas, pois isso polui o ar, destrói vegetações e matam animais. Eu vou pegar minha flor de volta para explicar por que isso acontece. Vocês já devem ter percebido que essa flor era branca. Na nossa experiência de hoje, eu vou ensinar a vocês pintarem ela da cor que você quiser. Isso acontece porque as flores puxam a água da superfície e levam até as suas extremidades, que são suas pétalas, e só são as pétalas. Para fazer a experiência da flor que muda de cor, você vai precisar de um copo de vidro, corantes, 2 ou mais rosas brancas, tesoura sem ponta e água. Primeiro, você vai colocar água nos copos,
Depois coloque de 30 a 40 gotas de corante, da cor que você quiser. Agora você vai precisar da ajuda de um adulto e ele vai cortar o caule da flor. Agora é só colocar a flor no copo e deixar por mais ou menos 3 horas, absorvendo a água colorida. Um detalhe importante sobre a nossa experiência é que quanto mais quente o dia estiver, mais colorida a sua flor vai ficar. Olha como ficou a minha. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o nosso mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E lembre-se, nós não viemos de nenhuma explosão. Até o próximo vídeo. Tchau!